Bem-vindos a mais um vídeo projeto do canal Máquinas Inteligentes. Hoje vamos abordar um algoritmo para obtenção de bordas em imagens. Para isso vamos utilizar a transformada wavelet. Então, alguns pré-requisitos é o entendimento essencial, básico de Python e OpenCV, também uma leve noção sobre o processamento de imagens e também sobre a transformada wavelet. Só que sobre a transformada wavelet, eu vou falar um pouco nesse vídeo. Dá só uma noção intuitiva do que é essa transformada. As bibliotecas necessárias para desenvolver esse projeto é o NumPy, Matplotlib, OpenCV. Caso você não tenha instalado, você pode instalar pelo pip. E também a biblioteca PyWavelet. Tá? Talvez essa seja a menos conhecida da maioria. Mas você pode também instalar com esse comando aqui, ou acessar o site, ver documentação e outras formas de instalar. Então aqui a gente começa, nessa imagem, temos um exemplo de uma imagem. Essa seria a imagem original, só que aqui ela está em uma resolução menor. E esses são os coeficientes wavelets, né? A gente chama também de coeficientes de detalhes. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse vídeo é isso. Dado uma imagem como essa, só que no seu tamanho original, nós vamos obter essa imagem em menor resolução e essas demais imagens que estão em escalas diferentes, né? Note que essa aqui tem uma resolução maior do que essa. E essas imagens vão representar detalhes do sinal, ou detalhes da imagem, né? E esses detalhes eles podem ser utilizados para a gente encontrar as bordas. Na verdade, você pode observar que esses detalhes aqui eles já representam as bordas dessa imagem. Só que nós vamos ver como que a gente pode trabalhar com esses detalhes e com esse sinal de imagem aqui, ou seja, com essa imagem mais baixo nível de resolução, para que tenhamos somente uma imagem com as bordas, não várias imagens como está aqui. Algumas referências que foram utilizadas para desenvolver esse vídeo e o texto que nele é apresentado estão listadas aqui. Eu listei das mais importantes para as menos importantes, tá? Em relação ao conteúdo da transformada wavelet. Caso você seja da área de computação, eu aconselho você a iniciar por esse livro aqui, ó. Processamento digital de sinais utilizando MATLAB Wavelets. Embora não seja especificamente na linguagem Python, eu acredito que você não vai ter dificuldade em transcrever os arquivos e os scripts de MATLAB para Python, que existe uma certa semelhança. E o pacote PyWavelets, ele também foi construído, ele foi idealizado, né, pensando na forma com que o MATLAB faz o processamento utilizando wavelets. Esse também é uma tese de doutorado, eu aconselho vocês a pesquisarem, que trata sobre o assunto de remoção de ruído. E aqui tem alguns outros livros, o livro do Hélio Magalhães também é bastante interessante, se você pretende ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. E aqui são dois artigos que eu participei com alguns colegas meus. Então, por que detectar bordas em imagens, né? Essa é a primeira pergunta que surge. Então, eu citei aqui três principais motivos para a detecção de bordas em imagens. O primeiro deles é o delineamento de superfícies. Nós vemos aqui um exemplo de delineamento de superfície, onde você tem três fotos de manchas de pele e através da detecção das bordas dessas manchas, o médico pode fazer uma análise, por exemplo, da área, da superfície, né, que essa mancha já atingiu na pele. E a partir disso, de outros exames, ele pode fazer algum diagnóstico a respeito dessa doença, ou mesmo avaliar
é a progressão dela, né? Então isso é interessante porque medir isso aqui com qualquer outro equipamento, né? Que é outro equipamento métrico, como uma régua, por exemplo, algum equipamento específico para isso, seria mais trabalhoso do que você ter algo automático, né? E que poderia ser implementado por meio de um hardware e software específicos, onde a pessoa de qualquer lugar poderia estar fazendo essa medição e o médico avaliando a distância, por exemplo, né? Como hoje está muito em destaque a telemedicina, seria um emprego interessante. Outro emprego para as bordas da imagem é na extração de atributos, características das imagens. Então, muitas vezes, se você quer, por exemplo, reconhecer uma imagem, basta você ter uma noção da silhueta dela, que você já é capaz de discernir se é um objeto ou outro. Então, muitas vezes, a borda da imagem é um atributo, né, uma característica suficiente da imagem para você fazer certas aplicações. E detecção e reconhecimento de objetos, né, que na verdade engloba, na verdade, ser uma consequência, né, da extração de atributos. Então, por exemplo, se você quer detectar animais, muitas vezes a silhueta deles ou as bordas da imagem já seria suficiente. Então, se você tem um elefante, por exemplo, um leopardo, seria fácil distinguir apenas utilizando as bordas. Agora, se você tem um leopardo e outro felino grande da savana africana, por exemplo, já seria mais difícil você identificar apenas utilizando bordas. Você precisaria de mais informações. Mesmo assim, as bordas são importantes para essa finalidade. Como as imagens são tratadas computacionalmente, né? Então, nós sabemos que as imagens são compostas por pixels. Aqui eu tenho um exemplo da letra A, por exemplo. Então, cada um desses quadradinhos eu vou considerar como sendo um pixel da minha imagem. Tá? Cada pixel vai ter um número. No caso, estamos trabalhando com imagem em nível de cinza. Tá? As imagens em nível de cinza ela tem a seguinte característica. Cada pixel, ou seja, cada número dessa imagem, ele vai variar entre 0 e 255. Tá? Onde 0 representa o preto absoluto e o 255 representa a cor branca absoluta. Qualquer valor entre esses dois vai representar um nível de cinza. Então, digitalmente, as imagens podem ser representadas como uma matriz. Aquela mesma matriz que você estudou lá no ensino médio. Então, na matriz, você tem linhas e você tem colunas. Assim como na imagem, né? Você tem linhas, você tem colunas. Cada elemento da sua matriz ela pode representar um pixel. Né? Então, por exemplo, esse pixel da imagem seria o elemento A11 da sua matriz. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz já no formato numérico, quer dizer, de uma imagem no formato numérico. Aqui não está de 0 a 255, mas de 0 a 1, que você pode obter facilmente dividindo qualquer imagem em tons de cinza por 255. Então você vai ter uma outra representação, de 0 a 1. Essa representação de 0 a 1 é importante para a aplicação de transformado wavelet, porque a transformada ela vai utilizar valores decimais, valores reais, né? Inclusive valores negativos nos seus filtros. Então, quando você multiplicar os filtros das wavelets, que vai ser explicado logo a seguir, por esses valores, você não vai ter um valor entre 0 e 255. Então, por isso, vamos precisar fazer algumas transformações, tá? E uma delas é converter a imagem para números que variem entre 0 e 1. Então, tenham em mente sempre que uma imagem no computador ela pode ser representada dessa forma, como uma matriz. Assim fica fácil você manipular ela utilizando o Python, né? Tendo isso em mente. Uma observação, visto que são utilizadas 256 cores nas imagens em tons de cinza, então para representar cada imagem você vai precisar de apenas 8 bits. Né? Então vocês vão ver ao longo dos códigos que muitas vezes fazemos a conversão da imagem para 8 bits, tá? Inteiros positivos. Né?
Então, para manipular as imagens, vamos utilizar o OpenCV e Matplotlib, né? Aqui eu estou importando o OpenCV, importo o Matplotlib como PLT, né? Um apelido. Vou importar o NumPy também como NP. Então, que eu estou carregando uma imagem, né? Do meu diretório exemplos. Nesse segundo comando, eu converto a minha imagem para tons de cinza, utilizando a biblioteca OpenCV. Em seguida, eu estou exibindo a dimensão da minha imagem, né? Ou seja, da minha matriz. A dimensão dela é 512 por 512. Então, tem uma matriz quadrada. Agora, estou simplesmente exibindo a minha imagem aqui, escolhendo o mapeamento do tipo Gray, né? Que seria tons de cinza. Aqui eu poderia representar essa imagem com qualquer mapeamento de cores, está bastando alterar aqui. Embora a imagem originalmente esteja em tons de cinza, né? Eu posso fazer segmentações na minha imagem, como? Eu vou primeiro criar um vetor aqui, ou uma matriz, né? Que vai simplesmente copiar a imagem original, né? Então, com esse comando eu copio a imagem original para essa nova matriz. Agora eu vou fazer uma segmentação. Como que eu trabalho em um vetor de duas dimensões, ou uma matriz? Então, a primeira componente aqui vai ter a minha variação das linhas, e a segunda componente, variação das colunas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um segmento que vai da linha 9 até a linha 99, né? E da coluna 29 até a 199. Então, nesse intervalo, tá, eu vou criar uma matriz composta de uns. Note que eu estou passando aqui, ó, o shape, né? Ou seja, a dimensão desse segmento da matriz, ou dessa janela. Estou multiplicando pelo número 198. Então, como aqui eu tenho vetores de 1, ao multiplicar por 198, eu vou ter uma matriz composta somente do número 198. Agora eu estou plotando essa nova imagem. Ó. Lembra que a nova imagem ela tem uma cópia da imagem original, né? E esse segmento que eu alterei aqui, em seguida. Então, essa é a minha nova imagem. E esse é o segmento que eu criei nessa imagem, que tem uma única cor, porque eu multipliquei por 198. Mas afinal, o que as bordas representam nas imagens, né? Aqui eu selecionei duas imagens que têm a mesma característica. Então elas têm um contorno preto, né? E o interior é branco. E essa também, só que o interior não é um branco absoluto. Ele tem um degradê, que vai do branco absoluto para o preto absoluto. Então aqui a gente vê uma borda clara, né? Uma borda que está claramente distinguida nessa imagem. Aqui também a gente consegue ver uma borda bem clara nessa imagem B. Só que do outro lado já não conseguimos distinguir essa borda. Então o que seria a borda numa imagem? A borda na imagem ela representa uma mudança brusca de coloração, ou no caso, uma mudança brusca dos números que representam essa coloração. Aqui, por exemplo, eu tenho o 255, que é o meu branco. Então, de repente, eu passo para o preto, que é o 0. Então, estou saltando de 255 para 0, de um pixel para o outro, né? Aqui é a mesma coisa, estou saltando de 0 para 255 em apenas um pixel de diferença. Já o que não ocorre aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou saltando devagar, né? Então, estou começando com 0, e depois vai 1, 2, 3, até chegar no 255. Então, qual que é o resultado? Se eu aplicar um algoritmo para detecção de bordas, na imagem A eu vou ter essas bordas bem delineadas. Já na imagem B eu vou ter essa primeira borda aqui delineada, e essas bordas elas vão ficando menos delineadas à medida que a mudança de cor vai ficando menos abrupta.
Então vamos ver um exemplo aqui em código Python. Eu vou carregar a minha imagem, né? A minha imagem com borda, que seria minha imagem A, e a minha imagem sem borda, que seria minha imagem B, tá? Ela não é necessariamente sem borda. Eu chamei de sem borda aqui, só para distinguir as duas. Agora o que eu faço? Eu vou plotar o espectrograma dessas imagens, o histograma dessas imagens, para vocês notarem o que acontece em relação às cores. Então aqui eu tenho o histograma da imagem A e o histograma da imagem B. Veja que na imagem A eu tenho apenas duas cores. Ó. Tem a frequência do 0 e a frequência em 255. Já na imagem B eu tenho frequência em 0, né? Bastante em 0. Por quê? Porque a maior parte da minha imagem está da cor preta, né? Tem uma frequência mais alta em 0 e frequências menores nas outras cores. Agora, se eu aplicar um detector de bordas, aqui eu vou aplicar um filtro laplaciano. Esse filtro laplaciano ele já vem na biblioteca OpenCV. Então, estou aplicando ele aqui nas duas imagens, na imagem A e na imagem B. Eu converto para inteiro de 8 bits. E aqui eu só estou concatenando as imagens para mostrar numa figura só. O que é importante a gente notar é isso. Olha, na imagem A, como as bordas foram bem detectadas, né? Como elas estão bem delineadas. Já na imagem B, eu tenho a borda bem delineada aqui, conforme eu havia dito. E à medida que a mudança vai se tornando mais suave, eu também vou tendo uma borda mais suave. Então, para o nosso propósito desse projeto, nós vamos considerar que as bordas das imagens, elas representam mudanças abruptas na coloração, ou nos números que representam essa coloração. Agora eu vou falar aqui um pouquinho da transformada wavelet, tá? Antes eu queria fazer uma ressalva. A transformada wavelet, ela tem uma fundamentação matemática bastante pesada, tá? Em relação ao que? Ao conhecimento que você precisa para entender a transformada. Então, eu acredito que para você entender bem a transformada, você precisaria pelo menos o curso de 1 ano, tá? Você precisaria de uma boa base de álgebra linear, também de cálculo diferencial integral, caso você queira estudar a transformada contínua. Mas aqui, nesse curso, nesse projeto, vou abordar apenas os conceitos dessa transformada, tá? Então nós vamos ver aqui conceitos intuitivos de como a transformada pode ser aplicada e quais são os resultados que você tem ao aplicar essa transformada. Caso você queira se aprofundar no assunto, basta consultar as referências, tá? Não tem muito material em vídeo em português sobre esse assunto. Eu até pretendo fazer algum material mais adiante, né? Mas por enquanto vamos abordar apenas a parte conceitual dessa transformada. Então vamos começar aqui com os sinais de uma dimensão, tá? Então essa imagem ela traz para a gente uma decomposição em banco de filtros de 2 canais. Então o que você tem? Olha, x de n é seu sinal de entrada. Tá? Pensa nisso como um vetor no Python, né? É um vetor, onde o tamanho dele aqui no momento não importa, tá? Então você tem uma sequência de números. O que acontece? Quando você aplica a transformada wavelet, você vai aplicar esse sinal de entrada num filtro passa alta e num filtro passa baixa. Esse filtro passa alta, para quem não é da área de processamento de sinais, ele significa o quê? Você deixa passar as frequências mais altas, a partir de um certo corte. E esse passa baixa ao contrário, você deixa passar as frequências mais baixas, tá? Então você pega o seu sinal de entrada, que é o seu vetor, o seu array, né, de uma dimensão. Você passa ele por um filtro passa alta e um filtro passa baixa. Depois você vai subamostrar, tá? Você faz uma subamostragem por 2. Significa o quê? Que a cada 2 amostras do seu vetor, você retém uma. Tá?
Quando você faz isso, você está diminuindo a resolução do seu sinal de entrada. Então, aqui temos o primeiro nível de decomposição da transformada. Tá? Então, você obteve coeficiente de detalhes no nível 1 e coeficiente de aproximação no nível 1. Os coeficientes de detalhes, eles trazem as mudanças abruptas do sinal. Então, quando a gente pensa em imagens, eles vão ter informações sobre as bordas da imagem. Já os coeficientes de aproximação, eles trazem uma versão mais grosseira do sinal de entrada. Tá? No caso de imagens, então teríamos uma versão em mais baixa resolução da imagem de entrada. Por que em mais baixa resolução? Porque aqui estamos subamostrando o sinal ou a imagem. Só que a transformada wavelet ela pode ser aplicada em vários níveis de decomposição. Tá? E esse é um dos poderes da transformada, porque você pode analisar o seu sinal em níveis de resolução diferentes. Então você vai pegar o seu sinal de aproximação, ou seus coeficientes de aproximação, e vai aplicar novamente a um filtro passa alta e novamente a um filtro passa baixa. Você vai obter mais um par de coeficientes, só que agora no nível 2 de decomposição. Você novamente vai fazer a subamostragem nos dois canais. Então agora você vai ter coeficiente de detalhes e coeficiente de aproximação no nível 2. Então aqui você vai ter vários coeficientes. Você tem um conjunto de coeficientes que você pode trabalhar com eles e implementar uma transformação. Por exemplo, você pode aplicar remoção de ruído. No nosso caso, o que vamos fazer é escolher alguns desses coeficientes e multiplicar eles por zero para que eles não tenham influência. Depois vamos recompor nosso sinal. Vou falar isso mais adiante. Note que esse coeficiente de aproximação do nível 1 ele não é utilizado. Tá? Por quê? Vamos utilizar somente o que temos aqui nessa saída, que é o coeficiente de aproximação no nível 2, coeficiente de detalhe no nível 2 e o coeficiente de detalhe no nível 1. Isso aqui pode ser aplicado em quantos níveis você desejar. Claro que depende do sinal de entrada e do filtro que você está escolhendo. Esse filtro ele depende da base wavelet que você escolheu. Vamos ver em seguida quais são as bases disponíveis. Algo importante a notar. Se o sinal entrou com N amostras aqui ele vai ter N sobre 2 amostras e aqui N sobre 4 amostras. Essa primeira parte é chamada de análise ou decomposição do sinal ou imagem. Tá? Então note o seguinte, ó. Caminhando da esquerda para a direita, o que eu tenho? Aqui eu tenho um maior nível de resolução em uma menor escala. Tá? Aqui eu tenho menor resolução, só que aqui eu tenho decomposição 0 e aqui eu tenho nível 2 de decomposição. Lembrando que eu posso ter mais e mais níveis, tá? Conforme o seu sinal de entrada. Então depois que eu aplico a minha análise e faço algum processamento com os meus coeficientes, eu preciso fazer a síntese, tá? A síntese eu faço o quê? Eu vou pegar aqueles coeficientes modificados, por isso eu chamei de C' D1, seria o coeficiente relativo aos detalhes no nível 1, que podem ser modificados ou não, tá? Você não é obrigado a modificar todos eles, você vai modificar apenas aquele que é de interesse. Aí o que eu faço? Como antes eu tinha subamostrado, agora eu vou sobreamostrar. Então a cada 2 amostras eu vou inserir uma outra, tá? Cada 2 amostras eu insiro uma outra. Aí como que você insere depende do método que você está empregando, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, que o algoritmo vai implementar automaticamente. Novamente eu vou pegar agora aqueles coeficientes que eu sobreamostrei, inserir uma amostra a mais, vou aplicar o filtro passa alta, o passa baixa e vou juntar esses dois sinais, aplico novamente meu sobreamostrador, tá? Aplico os filtros, junto os meus sinais e vou ter o sinal de saída.
Se eu não fizer nada com os meus coeficientes, se eu não fizer nenhuma transformação, esses filtros eles foram projetados de tal forma que o meu sinal de entrada vai ser meu sinal de saída, digo, vai ser igual ao meu sinal de entrada, né? Porque esse é um filtro com reconstrução perfeita. Então não tenho perca de informação. Agora é claro que se eu fizer alteração nos meus coeficientes, o sinal de entrada é diferente do de saída. Muitas vezes é o que a gente quer. Por exemplo, se o meu sinal de entrada é ruidoso, eu quero passar ele por todo esse filtro, né, por todo esse caminho. Eu quero que saia um sinal sem ruído aqui. Então, o ideal é que seja realmente uma saída diferente, tá? Então, note que é um sistema de filtros, tá? O nome é um sistema, é um banco de filtros, né, de 2 canais. Você tem 2 canais aqui, com múltiplos níveis de resolução. Então você tem a análise, quando você faz a decomposição, e a síntese, quando você faz a reconstrução do seu sinal. Aqui é apenas uma legenda. Então, onde eu posso aplicar transformado wavelet, né? Análise de sinais de engenharia biomédica, praticamente todas as áreas você tem aplicação. Aplicações de sonar e radar, visão computacional, espectrometria, remoção de ruído, né? Onde ela é muito eficiente. Eu ouvi, um colega meu disse que ele leu uma matéria sobre aquele grupo que fez a pesquisa sobre ondas gravitacionais e parece que eles utilizaram o transformado wavelet, né, para remover certos ruídos dos sinais que eles recebiam, né. Então você pode aplicar em óptica e eletromagnetismo também. O FBI ele aplica transformado wavelet no seu sistema de compressão de impressões digitais, né? E o padrão JPEG 2000 também utiliza um sistema baseado no transformado wavelet. Tá? Tem explicações no mercado financeiro, metalurgia e muitas outras mais. Tá? Na verdade, você pode aplicar transformado wavelet para analisar qualquer sinal que você queira. Ela tem um poder grande, principalmente nesses tópicos que eu mencionei, como remoção de ruído e nos sistemas de compressão. Então, um exemplo de decomposição. Vou utilizar primeiramente um sinal de eletrocardiograma para vocês entenderem. Tá? Então, estou importando aqui a biblioteca PyWavelets. Ela é importada por esse comando, PyWT. Eu vou carregar um sinal de ECG, que é um sinal de eletrocardiograma que já está nessa biblioteca. Tá? Eu estou utilizando aqui a minha base de RAR. Existe uma série de bases wavelets que você pode utilizar. Eu não vou falar de todas, porque não daria tempo, mas existem uma série de bases que você pode consultar na documentação da biblioteca. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar minha transformada em 2 níveis de resolução. Primeiro nível estou aplicando PyWT.dwt, né, que é transformada wavelet discreta. Esse é o meu sinal original, ECG, e é o filtro wavelet que eu estou utilizando, que é o filtro de RAR. Ele vai me devolver o quê? Lembrando lá do meu sistema de banco de filtros. Vai devolver coeficientes de aproximação no nível 1 e coeficientes de detalhes no nível 1. Agora, se eu quero aplicar novamente a transformada, o que eu faço? Vou pegar os meus coeficientes de aproximação e passar para a transformada. E passar o mesmo filtro. Esse é o nome do filtro. Agora ele vai devolver coeficientes de aproximação no nível 2 e detalhes no nível 2. Eu vou plotar todos esses coeficientes para vocês verem como que é a saída na análise, né? Tem aqui meu sinal original, coeficientes de detalhes nível 1, nível 2, coeficientes de aproximação no nível 2 de decomposição. Note que meu sinal original tem cerca de pouco mais que 1000 amostras. No nível 1 eu tenho metade disso, pouco mais que 500. No nível 2 eu tenho 1/4 disso, né? No nível 2. Note que sempre você vai guardar os seus coeficientes de aproximação do último nível apenas, porque é suficiente você ter esses coeficientes para reconstruir o seu sinal, para fazer a síntese. Tá? Vamos ver agora algumas bases wavelets, ou alguns filtros. Né? Então, o
PyWavelets, o pacote, né, ou essa classe PyWT, ela traz a função families, que você pode utilizar para saber quais são as bases disponíveis. Então, imprimir, essa aqui é a saída. Então, essas são as bases que você tem disponível nessa biblioteca. Você pode construir outras bases, tá? Inclusive, a biblioteca traz alguns métodos de classe para que você possa construir suas próprias bases ou importar algumas, né, que já tenham sido construídas. Porque bases wavelets, elas são propostas em várias outras pesquisas, né? Essas são as principais. Alguma dessas você não pode utilizar na transformada discreta, tá? Não, desculpa, acho que todas essas podem ser utilizadas na transformada discreta. Não, correto. Essa aqui não pode ser transformada, não pode ser utilizada na DWT, tá? Essa não pode ser utilizada na DWT porque ela é para CWT, que é a transformada contínua. Essa também não pode ser utilizada. Então você faz uma pesquisa antes para saber qual que você pode utilizar na transformada discreta, que é a transformada que a gente está utilizando aqui. Eu estou agora listando quais são as wavelets disponíveis na base DB. DB são as wavelets de Dalbeck. Então eu tenho todas essas funções wavelets para a base de Dalbeck, para a família de Dalbeck. Então tem DB1 a DB38. A DB1 é o que? Uma wavelet com um momento nulo. E a DB38 ela tem 38 momentos nulos. Quanto mais momentos nulos você tiver, mais suave é a sua função e mais coeficientes de filtros você tem, tá? Então, quanto mais coeficientes de filtros, mais processamento também você gasta para implementar a sua DWT. Aí qual função escolher vai depender de sua aplicação. Você tem que fazer alguns testes e ver qual tem o melhor resultado. Para detecção de bordas, essas wavelets com menos momentos nulos, elas são mais adequadas porque elas deixam as bordas mais nítidas, né? Agora eu estou instanciando um objeto da classe Wavelet aqui, imprimindo algumas informações que ele tem. Por exemplo, DEC low, né, que seriam os coeficientes de decomposição de baixa do filtro passa baixa. DEC high seria do filtro passa alta. E aqui são os filtros de reconstrução. Então, esses são os números utilizados nos filtros. Então, como que a transformada wavelet é implementada? Você pode fazer uma convolução entre esses coeficientes de filtros com o seu sinal. Agora aqui eu vou exibir as formas de ondas dessas funções wavelets. Então tenho aqui, você utiliza esse método, né, WaveFun, e esse número que ele recebe é em relação à quantidade de pontos que ele vai plotar aqui, né? Não seriam exatamente 5 pontos, mas seria como usar um incremento, né, para você criar uma grade para plotar esses pontos, tá? Aqui eu estou utilizando a DB com 14 momentos nulos. E vou simplesmente imprimir, né, mostrar essas funções na tela. Então aqui eu tenho uma função de escala, DB14, né? E aqui eu tenho a minha função wavelet, tá? Essa função de escala é responsável pelos coeficientes de aproximação e a função wavelet ela é responsável pelos coeficientes de detalhe, tá? Então você pode pensar o seguinte, que é como você pegar essa onda aqui e convoluir ela com seu sinal. Mesma coisa dessa onda. Na prática, isso é bem mais simples, né? Agora aqui eu vou fazer a recomposição, né? Ou seja, a reconstrução, a síntese daquele sinal que eu decompus anteriormente. Só que antes eu vou alterar alguns coeficientes. Ó. Lembram que eu tinha coeficiente de detalhes no nível 2, coeficiente de aproximação no nível 2 e coeficiente de detalhes no nível 1 também, né? Foi o que eu tive lá da minha primeira decomposição. Vamos voltar lá. Ó.
Vou voltar lá naquela imagem. Então aqui eu estou utilizando o nível 2, né? Então aqui, ó, nesse ponto, no final da minha análise, esse x de n é o meu sinal de ECG. Então no final da minha etapa de análise eu tenho coeficiente de detalhes nível 1, detalhes nível 2 e aproximação nível 2. Agora eu vou pegar esses coeficientes e eu vou alterar esse aqui, ó, para ver o que acontece. Vou alterar esse e vou reconstruir meu sinal e ver qual que é o resultado. Então, ó, peguei os coeficientes de detalhe no nível 2, multipliquei eles por 0, zerei todos eles. Isso significa que a informação que eles contêm não vai ser utilizada na reconstrução do sinal. Então agora eu vou sintetizar o sinal. Como que eu faço? Eu vou aplicar o método IDWT, né, que seria o inverso do método DWT. O I seria de inverso, né? Então vou passar os coeficientes de aproximação no nível 2 e de detalhes no nível 2. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pegar os últimos coeficientes no último nível de decomposição para os primeiros, né? Então vou utilizar o do nível 2, que é 0, e do nível 1, do nível 2 de aproximação, né? Então vou obter os coeficientes de aproximação do nível 1. Aqui está o motivo, por que eu não preciso armazenar todos os coeficientes de aproximação? Porque sempre quando eu faço a síntese, eu vou obter esses coeficientes, por isso que eu preciso apenas do último, tá? Então agora eu obtive os coeficientes de aproximação do nível 1. Agora eu vou compor eles com os coeficientes de detalhes do nível 1 e vou obter o sinal no nível 0, que é o meu sinal original, né? No caso não vai ser igual ao original porque eu alterei esses coeficientes. Então vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho o meu sinal original, o sinal reconstruído. Note que aqui eu tenho algumas imperfeições, né? E aqui, por fim, eu tenho o quê? Eu tenho os erros de reconstrução. Observe que os erros de reconstrução eles foram mais evidentes justamente nessas localizações. Ó. Por quê? Essas são as mudanças abruptas do meu sinal. Lembra que as mudanças abruptas elas ocorrem justamente nos coeficientes de detalhes, né? Então, como eu removi alguns coeficientes de detalhes, os do nível 2, removi em que sentido? Removi a informação deles, porque eu multipliquei por 0. Então, quando eu recompus o meu sinal, o que aconteceu? Aquela informação que era pertinente para a construção dessa forma de onda, ela não estava presente, né? Então, o que acontece é que o meu sinal reconstruído vai ser reconstruído sem aquela informação. Então, tem um defeito aqui, ó. E esse é o meu erro de reconstrução. Tá? Então, note que aqui eu tenho algo que se parece com ruído, né? Eu não poderia ainda afirmar se é ou não. Continuando aqui. Como que eu vou aplicar DWT em processamento de imagens? Porque até agora eu disse o seguinte, que você pode aplicar ela em sinais de uma dimensão, né? Tudo que a gente viu agora diz respeito a sinais unidimensionais. Mas e para um sinal em duas dimensões, conforme são as imagens, né? E para matrizes, como que eu aplico? Então a ideia é a seguinte, ó. Você tem uma imagem que representa uma matriz, que você vai fazer é considerar cada linha dessa matriz como um vetor, né? Então cada linha vai ser o vetor, então vou ter um sinal de uma dimensão, considerando cada linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego a DWT e aplico nas minhas linhas, né? Então quando eu aplicar a DWT nas minhas linhas, o que eu tenho de saída? Eu vou ter um sinal de aproximação, eu vou ter um sinal de aproximação e um de detalhe, tá? Só que eu vou ter concatenado esses sinais, né? Então, vou ter uma matriz de aproximação e uma matriz de detalhes. O que eu faço? Eu aplico na linha, né? Depois eu empilho essas linhas, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar DWT nas colunas dessas matrizes aqui, que são as saídas. Vou aplicar nas colunas dela.
O resultado final é esse, ó. Eu vou ter uma matriz de aproximação, uma matriz de detalhes horizontais, detalhes verticais e detalhes diagonais. Tá? Cada uma dessas matrizes ela tem metade do tamanho da matriz original. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz de aproximação e aplicar novamente a DWT. Vou obter uma outra matriz semelhante a essa, só que o tamanho de cada uma delas vai ser metade dessa e 1/4 da original. Eu faço isso para quantos níveis de resolução eu queira. Antes de aplicar efetivamente a DWT, nós vamos precisar de duas funções, tá? A primeira é a função de quantização. Por quê? Lembram que eu disse quando eu multiplico uma matriz com números de 0 a 255 pelos filtros wavelets, então não há garantia que os meus resultados eles estarão, né, nesse intervalo 0 a 255. Por quê? Porque os números da transformada wavelet, dos filtros wavelets, eles não estão nesse intervalo. Então, vou ter valores variando no intervalo dos números reais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dessa função de quantização, que ela vai converter qualquer intervalo numérico, ela converte qualquer intervalo numérico para esse intervalo de 0 a 255. Então, é isso que essa função está fazendo. Eu vou precisar de outra função que vai criar aquela matriz wavelet. Tá? Aquela matriz ela não é necessariamente útil para você obter as bordas, mas apenas para nossa visualização do que está acontecendo. Embora você possa passar aquela matriz com todas, aquela matriz que eu digo é essa matriz aqui, né? Com todas as informações para um classificador, por exemplo. Então você teria as informações de bordas verticais, horizontais e diagonais, e essa informação de mais baixa resolução da imagem original. Então, esse método, essa função, né, matriz, ela vai criar justamente essa matriz aqui. Então, o que ela faz? Ela vai receber todos os coeficientes da transformada, né, calcula o nível, vou criar uma matriz wavelet aqui, ó, que vai retornar aquela matriz total lá. E como que funciona na transformada no pacote PyWavelets? Como que ele implementa? Implementa da seguinte forma. Então, você vai ter uma lista, tá, de coeficientes. Então, a lista para o índice 0, ela vai ter os coeficientes de aproximação. Para o índice 1, ela vai ter os coeficientes de detalhes horizontais, verticais e diagonais para aquele índice 1, onde 1 seria o nível de decomposição. Para o 2, a mesma história. Vai ter horizontais, verticais e diagonais. Então, para cada nível de decomposição, ele vai retornar uma tupla, tá? Com 3 matrizes que representam os detalhes do seu sinal. Aqui eu precisei fazer esse script, né, esses condicionais, tive que implementar isso. Isso aqui, na verdade, eu chamo de gambiarra. Por quê? O que acontece? Eu não sei porquê, não sei se é um erro de implementação meu ou da própria biblioteca PyWavelets, mas às vezes, quando você trabalha com matrizes que não são quadradas, matrizes retangulares, os coeficientes de aproximação eles não estão do mesmo tamanho dos coeficientes de detalhes, né? A teoria das wavelets diz que deveriam estar, mas eu não sei por que está acontecendo isso. Então eu criei esses condicionais aqui que eles fazem o seguinte: ele vai calcular qual que é a diferença de colunas entre a aproximação e os detalhes calculados, né? Então, se houver uma diferença, o que ele faz? Ele exclui essas colunas da aproximação. Tá? Então, é basicamente isso. E também faz isso com as linhas, né? Aqui ele está excluindo aquela quantidade de colunas e aqui a quantidade de linhas.
Agora aqui eu estou concatenando as matrizes, ó, naquela forma que a gente viu anteriormente. Então uma concatenização horizontal, né, da matriz wavelet, que seria de aproximação, no nível 1, e os detalhes horizontais, né? E aqui uma concatenação horizontal também dos detalhes verticais e diagonais. Depois eu faço uma concatenação vertical das duas matrizes, né? Dessa matriz wavelet, vai ter a parte de cima daquela matriz maior, e dessa matriz que vai ter a parte de baixo da matriz. Aí eu retorno a matriz quantizada. Aqui um exemplo de aplicação, né? Estou carregando a minha imagem, convertendo para tons de cinza. O que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar a minha imagem, mudar para float 32, você pode mudar para 54 aí também, 64 digo. Estou dividindo por 255 para que a minha imagem varie entre 0 e 1. Isso não é necessário, tá? Em algumas situações, pelo menos nos testes que eu fiz, você pode implementar sem fazer essa transformação. Mas eu acredito que se você quiser uma precisão maior, é melhor você fazer isso, tá? Converter para float 32 e dividir por 255. Agora eu vou aplicar a transformada definitivamente. Então primeiro escolha a base wavelet, os níveis de decomposição, né? Agora eu estou fazendo o seguinte, ó, como eu tenho um limite para os níveis de decomposição, que depende do meu sinal de entrada, e também depende da base wavelet escolhida, eu estou utilizando a função DWTN max level. Ela faz o quê? Ela vai retornar o nível máximo de decomposição permitido, tá? Então para isso eu vou passar o tamanho da minha imagem e a base wavelet que eu estou utilizando. Então, se o nível que eu escolhi ele for maior do que o máximo, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pegar o nível máximo e atribuir ao nível de decomposição. Isso aqui evita a geração de erros, tá? Agora eu vou implementar a DWD de fato. O PyWavelet ele traz essa função, o WaveDeck, tá? 2 no caso de sinais 2D. Essa função ela evita que você precise ficar utilizando aquele método DWT todas as vezes, para cada nível de decomposição. Esse método aqui, falei função antes, mas é um método porque se trata de uma classe, né? Então esse método, ele vai receber a sua imagem original, a base que você escolheu, e a quantidade de níveis que você quer realizar a decomposição. Então ele faz aquele procedimento lá, iterativamente, né? Sem precisar você ficar repetindo. Agora aqui eu vou plotar a minha matriz de coeficientes, com aquela função que eu criei anteriormente. Ela vai receber os coeficientes da transformada, todos eles, né? E esse é o resultado. Então, essa é uma versão de aproximação da minha imagem original. Esses são os detalhes verticais, detalhes horizontais e detalhes diagonais. Os detalhes diagonais não dá para ver muito bem por conta do esquema de cores que eu escolhi. Talvez se você escolher um outro esquema de cores, você consiga visualizar melhor, né? Que eu escolhi mapeamento em tons de cinza, mas não dá para ver muito bem. Só que aqui eu tenho um problema, né? Qual que é? Eu tenho as minhas bordas, só que eu tenho elas na metade da minha imagem original. Tá? Eu tenho 3 imagens de bordas, né? Eu quero detectar apenas a borda da minha imagem. Que seria essa imagem, só que numa versão de maior resolução. Né? Então como que eu faço? A ideia é a seguinte, ó. Olhando para essa matriz, o que eu tenho? Ó, coeficientes de detalhes, horizontais, verticais e diagonais, eles trazem informações sobre as bordas da minha imagem. Agora, os coeficientes de aproximação, eles trazem informações da borda, só que eles trazem outras informações também. Ele tem um fundo aqui, ó, o céu de fundo.
ele tem essa parte, ele tem o centro da nuvem, né? Isso eu não quero, eu quero somente as bordas. Então o que eu vou fazer? Vou remover essa informação. Como que eu faço? Basta multiplicar por zero. Então vou pegar os meus coeficientes de aproximação. Lembra que ele está indexado como zero, né? Naquela lista de coeficientes. E vou multiplicar por zero. Agora eu vou fazer a recomposição do meu sinal, ó, o wave rec 2, porque se trata de uma imagem, né? Então vou passar os meus coeficientes. Note que ele vai estar modificado porque eu zerei a aproximação e vou passar a minha base wavelet, que tem que ser a mesma que eu utilizei na decomposição. Agora eu vou fazer a quantização da minha imagem para que ela varie de 0 a 255. Se você não fizer, o software vai mostrar a sua imagem também, tá? Mas caso você queira fazer algum processamento posterior, então é interessante você implementar essa quantização. Agora eu vou exibir a minha imagem original e as bordas detectadas. Então essa é a minha imagem original, essas são as bordas detectadas. Note que as bordas foram bem delineadas aqui, ó. Eu não vejo influência, por exemplo, das nuvens, né? Porque as bordas delas são muito suaves, então o algoritmo não conseguiu detectar. Mas a Torre Eiffel, aqui não dá para dar um zoom, né? Mas se você plotar em qualquer outra IDE, você vai conseguir dar um zoom nessa imagem e você vai ver como que ele captura bem os detalhes da Torre Eiffel, né? Então, continuando, a DWT não para por aqui, né? Outro poder dela é na remoção de ruído. Então, qual que é a ideia? A ideia, o conceito utilizado para essa remoção de ruído é a seguinte, que os coeficientes de detalhes, a partir de um certo limiar, eles apenas representam os ruídos do sinal. Eles não representam informação útil, né? Então, com base nessa teoria, você pode aplicar o método de encolhimento dos coeficientes. Como que é feito isso? Primeiro você vai calcular um limiar, tá? Esse limiar lambda ele vai ser igual a sigma vezes raiz quadrada de 2 log 10 vezes n, onde n é o comprimento do sinal. O sigma ele é dado pela mediana dos coeficientes de detalhes dividido por 0,6745. Se você quiser mais detalhes do porquê desses valores, porquê desse limiar, que é o limiar universal, é só consultar nas referências lá no artigo do Donohue. E há dois métodos principais para você empregar esse encolhimento. O método hard e o soft, né? Então você tem o limiar duro e o limiar suave. No método hard, o que você faz? Se o valor absoluto dos seus coeficientes, em qualquer nível de resolução, for menor ou igual ao limiar, você zera aquele coeficiente. Caso contrário, você mantém ele. No software é diferente. Você zera, no mesmo caso do anterior, mas se o valor absoluto for maior que lambda, você atenua, tá? Então você vai pegar o sinal do coeficiente de detalhe. Lembra que esse Dzinho não é o vetor todo, tá? Mas ele é apenas um dos valores do vetor. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor absoluto menos o limiar. Então são esses dois modos, tá? A biblioteca PyWavelet implementa esses dois modos e um terceiro, se eu não me engano, ou quarto. Aí você pode pesquisar mais detalhes na documentação. Aqui a gente vai trabalhar apenas com esses dois. Então, como que eu aplico esse encolhimento? Vou pegar primeiro uma imagem. Peguei minha imagem original lá, da Torre Eiffel, e estou adicionando aqui um ruído nela. Tirei um ruído aleatório e adicionei na minha imagem. Estou fazendo a quantização dela porque esse ruído vai alterar meus valores, né? Agora eu vou aplicar aquele filtro laplaciano que eu apliquei anteriormente, só que sobre a imagem ruidosa. Note que eu estou aplicando sobre a imagem ruidosa. Vamos ver o que ele faz, se ele consegue detectar as bordas dessa imagem. Então o que eu tenho aqui, ó, em minha imagem ruidosa, e as bordas que o filtro laplaciano detectou. Olha,
ele não detectou nenhuma borda, né? Pelo menos eu não consigo distinguir aqui as bordas dessa imagem. Agora vamos aplicar transformado wavelet também para essa imagem ruidosa. Vou escolher a base wavelet, continuo com a DB2, só que agora eu vou empregar 3 níveis de resolução, tá? Faço a minha decomposição, igual eu tinha feito anteriormente, aqui nada muda. Vou zerar os meus coeficientes de aproximação, para quê? Para eliminar as informações que não são relativas às bordas da imagem. E agora aqui eu vou aplicar o encolhimento dos coeficientes. Então o que eu vou fazer? Vou iterar por todos os níveis de resolução, de decomposição que eu tenho. Lembra, para cada nível, os coeficientes daquele nível, ele retorna uma tupla com as 3 imagens de detalhes, horizontais, verticais e diagonais. Então vou iterar por cada uma dessas imagens, tá? E o que eu estou fazendo? Eu vou aplicar agora o limiar. Estou calculando a mediana daquele valor. Estou calculando o limiar conforme definido anteriormente, né? Esse aqui é o limiar universal, existem outros, tá? Você pode consultar também, para caso queira empregar outro. E agora eu estou aplicando o método de encolhimento. Esse método tem na biblioteca PyWavelets. Você vai informar o detalhe, o limiar, tá? E ele vai retornar esse vetor de detalhe atenuado. Agora aqui eu estou recompondo, né, reatribuindo esses detalhes modificados ao meu conjunto de coeficientes. Agora eu faço a reconstrução da minha imagem utilizando esses coeficientes modificados. Faço a quantização e mostro a imagem resultante. Note, ó, que eu consigo agora, utilizando a DWT, identificar as bordas do sinal, embora, né, seja um resultado bem pior do que aquele que eu obtive quando eu não considerei o ruído. Então, posso também empregar essa remoção de ruído juntamente com a detecção de bordas da imagem. Então, o que muda ao escolher uma base ou outra, ou diferentes níveis de decomposição? Então, eu queria fazer 3 observações, destacar 3 pontos aqui. Então, primeiro, se você utilizar um nível de decomposição muito alto, o que vai acontecer? Olha só, a sua imagem de aproximação ela vai ter pouca informação. Então, quando você remove essa informação, multiplicando por 0, você vai recompor sua imagem com toda essa informação. Aqui não dá para ver por questão de conversão do mapa de cores, né? Mas aqui tem todos os detalhes da imagem em 9 níveis de resolução diferentes. Então, se eu remover apenas essa informação, o que vai acontecer quando eu recompor a minha imagem? Olha aqui, ó. Essa é minha imagem original e as bordas que ele reconstruiu. Só que, olha, eu não tenho só as bordas, né? Porque a informação que eu removi foi muito pequena. Então, ele vai apenas distorcer minha imagem e não vai conseguir identificar as bordas. Segunda observação. Quanto maior a quantidade de momentos nulos, mais suave será a imagem reconstruída, né? Então, o que eu vou fazer a decomposição da mesma imagem, só que nesse primeiro exemplo eu utilizo a DB com 32 momentos nulos e aqui com um momento nulo apenas. Ó. Dá para observar que em ambos os casos, no caso aqui a imagem está limpa, né, sem o ruído, então em ambos os casos eu consigo detectar a borda. Só que a borda, utilizando a DB1, ela está muito mais nítida do que utilizando a DB2. Se você plotar e der um zoom, você vai perceber isso. Então, quanto mais momentos nulos, mais suave vai ficar as bordas da sua imagem. Então, se essa for sua intenção, basta utilizar o Wavelets com mais momentos nulos. Em ambos os casos, eu utilizei apenas um nível, né? Lembrando que mais níveis, a gente não tem uma boa reconstrução em relação às bordas, né? Terceira observação é a seguinte, o custo computacional vai aumentar, né, conforme você aumentar os níveis de resolução e a quantidade de momentos nulos. Então, acho que se o seu objetivo é apenas detecção de bordas,
é satisfatório utilizar nível 1 de resolução e uma wavelet com um momento nulo. E você vai ter um menor custo computacional, né? Porque você vai estar empregando isso apenas uma vez. Então você vai fazer a análise uma vez, a síntese uma vez e está finalizado. É ideal para processamento em tempo real, né? Então agora a implementação geral do projeto. Então tem dois arquivos apenas. O detecção.py, ele vai fazer a detecção das bordas, né? Ele vai encontrar as bordas. Então aqui não tem nada mais além do que já foi feito anteriormente, né? Só tem uma pequena mudança aqui, que é depois que você faz a quantização, eu vou implementar em seguir ali um método chamado binário, tá? Vocês já vão entender o porquê. Só antes deixa eu falar o seguinte. Você tem que importar esse módulo, tá? DWT-IMG, eu já vou falar sobre ele aqui. Não precisa ser instalado, tá? É um conjunto de funções que eu criei. Então aqui está a aplicação, né? Os coeficientes wavelets, tem a imagem da Lena, e aqui as bordas detectadas. Aqui eu estou utilizando a DB com um momento nulo e um nível de resolução. É interessante você variar esses parâmetros para você entender como que muda a detecção de bordas, né? E aqui é o arquivo DWT-IMG que você tem que importar no outro arquivo. O que ele faz? Ele implementa aqueles métodos, né? Para você não precisar ficar colocando os métodos em todo o projeto, eu criei esse arquivo separadamente. Então ele implementa a função que encolhe os coeficientes, a que faz a quantização, e essa é o binário, tá? Essa binário, o que ela faz? Eu não tinha falado dela anteriormente. Ela vai converter a sua imagem em tons de cinza para imagem em preto e branco, caso seja interessante você dar um destaque maior para as bordas, tá? Então esse percentual aqui, se você passar o valor 1, você vai ter o preto absoluto, passar o valor 0 você tem um branco total, e valor 0,5 você vai ter bordas brancas com fundo preto. Aí os valores, conforme você varia os valores, você vai ter um mais branco ou mais preto e vice-versa, né? Conforme você variar. E aqui aquela mesma função da matriz dos coeficientes wavelets. Então são apenas esses dois arquivos. Esse aqui você vai colocar no seu diretório e importar nos seus projetos para aplicar o sistema de detecção de bordas, tá? Uma das vantagens também da WT, que eu não havia falado anteriormente, é que ela é um algoritmo bastante rápido. Então, talvez você encontre, por exemplo, algoritmos que têm uma detecção de borda melhor, mas que demorem muito mais no processamento, né? Então, talvez compense você perder um pouco de qualidade em relação à detecção de bordas, mas ganhar no processamento, principalmente se você estiver pensando em aplicações em tempo real. Então é isso. Até o próximo projeto. E se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam na página. Até mais.